Jesus, depois de ter sido traído e entregue para ser crucificado e morto, antes de ser crucificado, Jesus ele sofreu muito, ele apanhou muito. O Salmo 22 dá para nós termos uma ideia do quanto o Senhor Jesus padeceu nas mãos dos homens maus, que tanto desejaram a sua morte. Versículo 12, aqui mostra como Jesus se sentia, como ele se via no meio daqueles homens maus, perversos, que estavam ali apenas para maltratá-lo e infligi-lo todo tipo de dor, da pior maneira possível e na maior intensidade possível. Ele diz no versículo 2, muitos touros me cercaram. Touro é um animal muito forte. Então nós vemos aí Jesus cercado por homens, soldados fortes, que com sua força o espancavam. Fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como o leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Jesus disse que todos os ossos dele se desconjuntaram, ou seja, como se todos os ossos estivessem se desligando um do outro. Imagine a tamanha dor que o Senhor não estava sentindo. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Jesus disse que todos os ossos dele, pelo menos uma parte de cada osso, estava visível ao olho nu. Podemos entender o quanto a sua carne foi cortada, rasgada por varas, chicotes, porretes, socos, açoites. Todos os meus ossos podiam contar, todos os meus ossos estavam vistos a olho nu. Ele fala, eles vêm e me contemplam. E aqueles maus, aqueles perversos, tinham prazer no que estavam vendo e no que estavam fazendo com o Senhor da vida. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Esse foi parte do sofrimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo antes de começar a carregar a cruz e ser pregado nela. João 19, versículo 17. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Jesus teve sede quando estava na cruz, pediu água e deram-lhe vinagre em uma esponja para que ele bebesse. A maldade não termina, né? A maldade foi até o fim com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus, nas mensagens anteriores, nós vimos que ele disse, o Pai me deu poder para dar a minha vida e tomá-la. Jesus disse, ninguém tem poder sobre a minha vida. A morte não tem poder, o inferno, o diabo. Eu tenho poder sobre a minha vida porque o Pai me deu esse poder para dá-la e tomá-la. E Jesus, vou dar minha vida por amor, vou dar por vocês e tomá-la de volta por amor a vocês. Neste momento, Jesus dá a sua vida, entrega o seu espírito nessa sexta-feira, não é? Versículo 20. E no primeiro dia da semana, um domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Na manhã do primeiro dia da semana, o Senhor tornou tomar sua vida de volta. O Senhor ressuscitou. Maria foi até o sepulcro, não viu-lhe o corpo,
e ficou triste, querendo saber o que fizeram com o meu Senhor, com o meu Jesus. Onde está o corpo do meu Jesus? Parece que ela esqueceu que Jesus havia dito que no terceiro dia ressuscitaria. E entrou em angústia, agonia, mais angústia, mais agonia, né? Quando na verdade era para estar alegre. Jesus disse: se vocês me conhecessem e me amassem, se alegrariam com o que está para acontecer, se regozijariam comigo para o que está para acontecer. O sofrimento é grande, mas a glória vai ser maior, e essa é a vontade do Pai. Jesus dizia para eles. Jesus queria que eles entendessem que, independente do que acontecesse, o importante é fazer a vontade do Pai. Quando nós não entendemos a mensagem, não cremos e não ficamos nela, resta é angústia, dor e sofrimento. Maria Madalena, quando viu que o túmulo estava vazio, devia ter se alegrado e dito: oh, glória, o Mestre ressuscitou, como havia dito. Mas ficou ainda mais triste. E 2 anjos falam com ela. Veja o versículo 11. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Está vendo? E tendo dito, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Depois de falar com os anjos, Maria olhou para trás e Jesus estava em pé diante dela, mas ela não o reconheceu. Não conseguiu ver que era Jesus. No caso ali, o coração de Maria estava turbado de angústia, de dor, de sofrimento, e Jesus já havia dito: não se turbe o vosso coração, e deu-lhes promessas, e ensinou-lhes como se portar mediante situações difíceis, e crer nele, e ficar na palavra que ele disse. No caso de Maria, ela não conhecia, ela não conseguiu ver Jesus pela tristeza, pela angústia, não é verdade? E seu coração estava tomado de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento. Por isso Jesus diante dela, ela não conseguiu vê-lo. Muitas pessoas não conseguem ver que Jesus está diante delas, querendo fazer-lhes o bem, querendo fazer-lhes o melhor, querendo levar-lhes ao Pai, dar-lhes vida eterna, mas os corações dessas pessoas estão carregados de tantas outras coisas, tantas outras ocupações, desejos, planos, tarefas, projetos, coisas a fazer, coisas a não fazer, que não conseguem ver Jesus de verdade, ter uma vida intensa com Ele e ter uma vida plena com Ele. Eu me lembro que em alguma das mensagens nós falamos que Jesus, ele falou: tenho-vos dito isso para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, as pessoas, mesmo ouvindo a palavra, têm tantas outras coisas em seus corações, por isso não conseguem ver Jesus de verdade por completo, ter uma vida plena com Ele, e por isso a alegria dessas pessoas nunca é completa. Nunca se completa. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, achou que Jesus era o responsável pelo horto. Disse-lhe: Senhor, se tu levaste Jesus, dize-me onde puseste, eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Quando Jesus a chamou pelo nome, ela reconheceu Jesus quando ele disse Maria. Eu me lembro também de uma mensagem, que Jesus deixou bem claro: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as chamo pelo nome e elas ouvem. Glória a Deus. Maria Madalena talvez quis se apegar ao Jesus, mas ele disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos, meus discípulos, e diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que lhe dissera isso. Havia enviado a eles um recado, uma mensagem através de Maria Madalena.
Naquele mesmo dia, domingo, à tarde, Jesus ele aparece em meio aos seus discípulos que estavam dentro de uma casa com as portas fechadas, morrendo de medo dos judeus, acuados. Jesus trabalhou muito na vida desses discípulos para capacitá-los, para prepará-los para a missão que eles teriam de dar continuidade ao que Jesus começou. Ao invés de estarem alegres, pensando na ressurreição do Senhor, estavam ali com medo também, tomado de pânico. Jesus se revelou a eles, Jesus mostrou-lhes as mãos, o lado onde a lança o transpassou, e Jesus fala para eles: assim como o Pai me enviou, eu vim cumprir minha missão, agora eu envio a vós. Agora a missão é de vocês, de continuar o que eu comecei. Dei-lhes os ensinamentos, ensinei tudo, dei-lhes a palavra suficiente. Agora vocês só precisam fazer a parte de vocês. Mas nesta primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos, Tomé não estava presente. Quando Tomé chega, eles contam para Tomé que haviam visto o Mestre, e Tomé fala: se eu não tocar nas chagas dele, se eu não tocar na ferida em suas mãos, em seus pés, se eu não tocar em seu lado, eu não vou acreditar. Quando nós não estamos juntos do rebanho, nós perdemos revelações, informações, perdemos o mover de Deus. Como eu sempre digo, cada culto não é só mais um culto, cada culto é um culto diferente, revelações diferentes. O Espírito Santo em cada culto tem algo preparado para fazer, para dizer. Então, quando uma pessoa perde um culto, uma reunião do povo de Deus, ele perde muita coisa preciosa que talvez depois não vai ter oportunidade de receber de novo, de ouvir, de aprender, e com certeza vai lhe fazer falta em algum momento da sua vida, e por isso vai talvez passar por um período de dor, sofrimento, perda que não precisaria ter passado. Mas 8 dias depois, Jesus torna a aparecer para os seus discípulos, e dessa vez Tomé estava ali. E Jesus fala: Tomé, estou aqui. Toque nas minhas feridas, em minhas mãos, toque em meu lado. Veja o versículo 22. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Aí é fácil, não é, Tomé? Agora você está vendo, agora você crê. Olha, eu quero só falar uma coisa. A gente ensina sobre céu e inferno. A gente ensina como se livrar do inferno e herdar o céu. A gente ensina como perder o céu e herdar o inferno. Mas tem muita gente que não acredita, só pelas palavras que nós, como mensageiros do Senhor, anunciamos. E com certeza muitos vai ser igual Tomé. Vai crer no inferno o dia que estiver nele, já ardendo em chamas, em sofrimento, e não tendo mais volta, sendo um sofrimento eterno por todos os dias de sua vida, por toda a eternidade. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Felizes aqueles que ouvem as palavras desse livro da Bíblia e creem e ficam nela e permanecem nela. Estes são os que vão ser salvos. Passado mais alguns dias, veja só o que os discípulos fizeram. 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam.
dificuldade de entender. Jesus, quando os chamou, Pedro, Tiago, João, eram pescadores. Jesus disse: agora vocês serão pescadores de alma. Vocês não mais vão trabalhar com pesca de peixe. Assim como Jesus, quando chamou Mateus, coletor de imposto, Mateus nunca mais trabalhou de coletor de impostos. E agora Jesus aparece 2 vezes para eles. E agora você vê eles voltando à sua antiga prática. Quando Jesus diz para ficarem esperando o cumprimento da promessa, esperando em oração, congregados em comunhão, o cumprimento da promessa. O dia que o Espírito Santo viria, e a partir dali eles começariam a sua missão de anunciar o Evangelho por toda a terra. Quantas pessoas não fazem isso, não é verdade? Por decepção, por frustração. E por que um crente passa por decepção e frustração? Por sua própria culpa, por não crer na palavra, por não ficar na palavra, por não perseverar em obedecer a palavra, e as coisas não dão certo, ficam tristes, frustrados, e o que é que fazem? Volta para a sua vida antiga. Só pioram as coisas cada vez mais. Quando Jesus os chamou, eles haviam pescado a noite inteira e não pegaram nada. Agora, mesma coisa. Não pegaram nada. E aí pela manhã Jesus aparece à beira da praia e fala: homens, pegaram alguma coisa? Eles disseram: não pegamos nada. Jesus fala: lança a rede à direita do barco. Lançaram a rede à direita do barco, e aí a rede se encheu de peixes. E aí reconheceram que era o mestre. E aí foram para a praia. E quando chegaram na praia, Jesus já estava ali sobre brasas, peixe e pão. Olha só. Jesus tem tudo preparado para mim e para você. Jesus tem tudo preparado para aqueles que o amam. Nós não temos que ficar saindo da palavra e querendo fazer as coisas do nosso jeito. Não devemos deixar o medo, a preocupação, a angústia, a ansiedade tomar conta dos nossos corações e ser motivo de sairmos da palavra, de sairmos da vontade de Deus. Deus tem tudo preparado para nós. Deus vai prover todas as nossas necessidades. Nós só precisamos crer. Crer nas promessas. Esperar nas promessas de Deus, esperar na palavra de Deus e perseverarmos. Jesus teve um discípulo que nunca foi um crente de verdade, Judas, e o traiu. Jesus teve um que disse que se não visse, eu não creio, que precisava ver para crer. Quando Jesus foi preso, todos fugiram. O deixaram só. Quando Jesus advertiu Pedro que Satanás iria peneirá-lo, passá-lo na peneira, iria cirandá-lo, Jesus fala: mas eu já intercedi por você para que o Pai te dê uma segunda chance. Pedro fala: que é isso, mestre? Estou preparado a ir com o Senhor até a morte, se for preciso. Jesus falou: o galo não cantará hoje, essa madrugada, sem que você já me tenha negado 3 vezes. A autoconfiança de Pedro, o coração enganoso, o coração autoconfiante dos crentes que acham que já está tudo resolvido, tudo feito, já estão salvos, podem fazer as coisas à sua maneira, são advertidos na palavra, mas não levam em consideração as advertências, são ensinados na palavra, mas não praticam o que é ensinado. Jesus, ele disse que aqueles que perseverarem até o fim é que seriam salvos. Então, somente perseverando até o fim, perseverando na palavra, perseverando na obediência, no temor, cumprindo a palavra de Deus, é que nós seremos salvos. Porque Jesus disse que morreria e ressuscitaria por nós. Morreu e ressuscitou. E antes de voltar ao céu, ele disse: eu voltarei para buscá-los. E ele vai voltar para nos buscar. E a Bíblia fala que devemos estar preparados para este dia, que vai ser repentino, de repente, sem que ninguém saiba, como um ladrão que vem de noite, para não sermos confundidos por ele, para que ele não olhe para nós e possa dizer que não nos conhece.
que não somos ovelhas do seu rebanho. Então devemos estar preparados para esse dia e essa hora, que Jesus disse: nem eu sei, só meu Pai que está no céu. Devemos estar sempre em santificação, lavados, remidos no sangue de Jesus, na palavra, esperando na palavra pela volta do nosso Mestre, que disse que vai voltar e nos buscar, e vai voltar para nos buscar, para buscar aqueles que são dele, que estão vivendo nele, por ele e para ele. Deus os abençoe na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.